Oi, gente, hoje eu vim trazer um vídeo para vocês respondendo uma pergunta se na Uninter não tem férias, porque em outro vídeo, né, eu falei sobre o formato da Uninter de ser em módulos e não em semestres, e como ela tem seis módulos, desculpe, no ano, e cada módulo é mais ou menos 2 meses de duração, ficou a dúvida, então, se não tem férias, não tem nenhuma folga, então, nos estudos da Uninter. E essa resposta depende da sua organização e do seu desenvolvimento durante o curso. Eu trouxe aqui no slide algumas datas do próprio calendário da Uninter para estar mostrando e explicando para vocês sobre isso. Então, na Uninter, eu peguei aqui as datas do final de 2020, que é o último módulo, C fase 2, e o primeiro módulo de 2021, que é o módulo A fase 1, para estar exemplificando para vocês sobre essas datas. Então, primeiro que o conteúdo de aula, né, é começado no último módulo desse ano de 2020, tá? Porque lembrando que cada ano eles colocam um calendário lá, então você tem que estar acessando o calendário do seu ano para você ter certeza dessas datas, porque mudam. Então, o módulo C de 2020, fase 2, ele começou 3 de novembro e foi até 12 de dezembro. Isso são as aulas, né? O conteúdo, os textos e as videoaulas para você estar estudando. As provas regulares desse módulo começou dia 30 de novembro e vai até 18 de dezembro, porque as provas não são marcadas em um dia específico. Você tem um período de tempo e você vai fazer dentro desse período. Então, para falar primeiro das férias no ano, isso vai acontecer no finalzinho do ano e no início. Ou seja, você vai ter uma folga no finalzinho de dezembro, janeiro, que aqui não tem janeiro, né, com algum conteúdo para ser visto, e fevereiro, uma parte dele. Só que entre essas provas regulares e o próximo conteúdo, em final e início do ano, se você não conseguir, né, fazer as provas nesse período, se você perder alguma atividade, se você não conseguir a nota que você precisa, vão ter umas atividades aqui, que eu vou estar mostrando mais para frente, que você pode cumprir, que são provas para substituir alguma que você perdeu, ou pode ser alguma recuperação por causa da nota que você não conseguiu. Então, vão ter algumas atividades aqui. Por isso que eu falo que depende da sua organização e do seu desenvolvimento no módulo. Porém, se tudo correr certinho, se você fizer tudo dentro do prazo, você tem sim férias na Uninter, que seria no finalzinho de dezembro, o mês de janeiro e parte de fevereiro. Repetindo que isso depende de cada ano, você tem que consultar o calendário do seu ano vigente. E entre um módulo e outro, eu trouxe aqui também para exemplificar que não tem folga, a não ser que você se organize para isso ou se estipule ter um tempo de folga. Por quê? Exemplo aqui, o módulo A, fase 1 de 2021, a aula conteudista foi até 3 de abril, as provas regulares até dia 24. Perceba que o próximo módulo, que seria o A, fase 2, já começa dia 12, então ele começa antes mesmo das suas provas, o período de provas efetivamente acabar. Então, eu sempre tentava fazer as provas o mais próximo possível do início desse período, para mim ter pelo menos alguns dias aí de descanso até o próximo módulo. Eu trouxe aqui também mais, né, exemplos de módulo, né, também do dia 7 do 6, 7 de junho a 17 de julho era a aula do módulo B fase 1, e o período PRO 19 de julho até 9 do 8, que é agosto. Então, isso que eu trouxe para exemplificar também, que no período de julho, agosto também não vai ter férias no meio do ano, a não ser que você se organize para ter essa folga de uma semana ou alguns dias entre um módulo e outro. E para finalizar, eu trouxe aqui alguns prints, né, do calendário da Uninter desse ano, de 2021, para o curso de licenciatura em matemática, porque isso também para cada curso é um calendário diferente. Então, aqui vocês podem ver que para cada mês eles vão trazer direitinho as datas, os períodos para cada atividade, igual que, ó, atividade APOL 1, que é uma atividade avaliativa, tem realização de segunda chamada substitutiva, isso aqui seria um exemplo de período que você tem para estar fazendo a substitutiva de alguma prova que você perdeu. Aqui para você ver, ele já vai estar caindo dentro daquele período que eu dei como exemplo, que seria as suas férias.
Então, aqui tem outras coisas sobre regime tutorial, se você tiver que repetir, transferência de modalidade. Então, tem várias datas aqui no calendário. Em fevereiro aqui também, de 2021, que eu trouxe, já dá para ver também solicitação de segunda chamada. Então, tem várias datas que são consideradas dentro daqueles períodos que eu trouxe como exemplo, só para mostrar para vocês que tem esse intervalo sim, mas que vai depender, então, do seu desempenho nas provas, você não precisa de fazer nenhuma substitutiva, e também da sua organização, que você pode conseguir sim ter folga até entre um módulo e outro, né? Pequeno, mas tem. Mas vai depender da sua organização. Aqui também o mês de março, também tem as data de APOL, reabertura de matrícula, desistência de regime tutorial, todas as datas já vêm programadas, já no início do ano ele disponibiliza esse calendário, você consegue ter acesso a tudo e se organizar. Então é isso, espero que tenham conseguido sanar a dúvida de vocês. Deixe nos comentários se tiver qualquer outra dúvida e me conte também se vocês gostaram do formato desse vídeo, porque eu posso estar trazendo mais nesse sentido, de trazer o conteúdo a ser passado, né, num slide e assim eu ainda está aparecendo também no vídeo. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!